faz um tempinho que vocês estão me pedindo um comentário sobre as eleições americanas, sobre os candidatos, sobre a situação, sobre isso, aquilo. E eu estou fazendo isso agora porque agora a situação está um pouco mais delineada. E antes, eu queria fazer antes, especialmente quando o Ben Carson estava indo pra frente, porque tava uma coisa assim, tipo, esse cara vai pra frente. E daí eu percebi que ele realmente ia dar certo quando a mídia americana, que é de esquerda, exceto a Fox News, é uma mídia de esquerda assim, bem... Sabe aquela esquerda tipo, nós deveríamos ter direito a pôneis grátis. Esse é o nível de esquerda americana, é fantástico. Todos eles viraram juntos pra atacar o Ben Carson. Todos. E daí eu percebi, ele teria dado certo. Os jornalistas reconheceram isso e destruíram ele. Bom, então a gente espera a próxima coisa sair. Agora já teve 2 eleições primárias e já tem uma coisa delineada. Essas eleições são uma aula magna, uma enorme de uma aula sobre o quão patético consegue ser a forma final, consegue ser a manifestação da combinação de um Estado mínimo e uma democracia. Dá errado. História americana. Eles atiraram nos ingleses até eles irem para o outro lado do oceano e fundaram um Estado mínimo. Mínimo. Você vê a Constituição, você vê a Bill of Rights deles, você vê, é um Estado mínimo. E vai ter voto, e vai ter democracia. De lá, nos próximos, assim, 50, 100 anos, coisa foi relativamente controlada. Depois começou um corporativismo ali, uma relação meio promíscua entre o mercado e o Estado. E daí detonou. A combinação disso foi a criação de um banco central. Aí ferrou tudo. O Banco Central foi criado. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, aquele Estado mínimo foi à guerra. Foi a uma guerra mundial. Se empoderou. Prontamente, o Fed se colocou a fazer uma bolha financeira. Causou a crise de 1929. Aí o que aconteceu? Os caras elegeram o Roosevelt. Qual que era a proposta do Roosevelt? Eu vou mudar o país. Eu vou criar um New Deal. Eu vou criar uma nova embaralhada. Isso que significa o New Deal. É uma nova dada de cartas. Eu acho que o baralho tá mal feito contra as pessoas. Não tá, é um baralho normal. Mas enfim, eu não gosto dele e eu vou refazer a economia americana. E daí ele pegou a crise de 1929, ele pegou em 34 e esticou ela até a Segunda Guerra Mundial. Primeira vez que os Estados Unidos viram uma crise que durou 13 anos. As outras, às vezes, duravam 13 meses. Eram crises pequenas, localizadas por motivos não tão grandes assim. Duração curta, a coisa já resolvia. Ele falou, não, agora vamos esquerdar, Estado grande. Você tem que lembrar que nessa época já tinha uma modinha assim crescendo de Revolução Soviética. Ela estava ali mais, indo pra frente. Você tinha o fascismo na Europa e o Roosevelt entrou falando, não, então vamos refazer o Estado. Aí o que aconteceu? Os Estados Unidos, aquele estado que começou mínimo, pequeno. Não, só um estadinho pequenininho. O estado ele não é grande, ele toma Herbalife, ele faz pilates, ele é pequenininho aqui. E vai ter democracia, olha, ele vai ficar pequenininho. Claro que não! Depois disso, o estado foi à guerra novamente na Segunda Guerra Mundial e terminou jogando 2 bombas atômicas no Japão e sendo um exército gigantesco. Depois disso, o Banco Central Americano criou mais um período de inflação nos anos 60, 70 e 80. Criou a bolha.com, criou a bolha de 2008 e está criando uma nova bolha agora que está prestes a estourar. É isso que dá quando você tem Estado mínimo. Não, o Estado devia ser pequenininho. Só os guardas aqui, defesa de fronteiras. Começou assim, botou a democracia em cima. Chegamos no ponto atual dos Estados Unidos. Uma dívida de 18 trilhões de dólares. O Estado tem o poder de monitorar e grampear qualquer cidadão sem motivo ou acusação. Bombas nucleares, o maior exército do planeta, em termos de capacidade de destruição. O chinês tem mais soldado, mas enfim. Capacidade americana, porta-aviões para todo lado, submarinos para todo lado. Intervencionismo político num nível... que país... nos últimos 50 anos que os Estados Unidos não interviram? Você tem uma política insana rolando lá dentro, um corporativismo, uma relação absolutamente uma putaria de verdade acontecendo entre o corporativismo, entre instituições
econômicas corruptas, imorais, comprando políticos para que eles mantenham essas instituições, não deixem uma semblância de livre mercado acontecer nos Estados Unidos. Um banco central que estraga a moeda deles completamente. Um estado de vigilância gigante. É isso que deu. Esse é o que acontece quando você cai no conto do Estado mínimo. Não caia no conto do Estado mínimo. Enquanto você tiver aquelas estruturas pequenas, elas vão ser infiltradas e vai dar errado. Chegando no que a gente tem hoje. Democratas. De um lado, a Hillary Clinton, que mentiu para o povo americano, porque aconteceu um ataque na Líbia, em Benghazi, no aniversário do 11 de setembro, onde forças terroristas armadas e treinadas e organizadas entraram num complexo de uma embaixada americana, de maneira organizada, os guardas desapareceram, eles entraram, procuraram o embaixador, mataram o embaixador, e a Hillary Clinton foi ao povo e mentiu na cara dura deles, foi revelada e ninguém ligou. Ninguém liga. Além disso, ela vazou um monte de e-mails dela, vários anos dela, vazou. Por quê? Porque ela tinha protegido isso no servidor privado dela. Por quê? Porque se ela tivesse usado o servidor do governo, qualquer cidadão pode pedir para acessar esses e-mails. Então, para impedir que o cidadão saiba o que o representante do Estado está fazendo em nome dele com o dinheiro dele, ela colocou esses e-mails no servidor dela e isso vazou. Então, todos esses segredos estão agora na mão de outros países que vão usar isso para machucar americanos, porque eles querem, na verdade, machucar o Estado americano. Tem isso. Além dela, tem um socialista louco, na personalidade do Bernie Sanders, cujo plano é o seguinte: a gente vai destruir o que produz nos Estados Unidos, e daí a gente vai pegar toda essa riqueza que a gente destruiu e dar 18 trilhões em coisas grátis para os americanos, e isso totalmente vai dar certo. Esse é literalmente o plano dele, não vai nada além disso. É absolutamente fantástico o total divórcio que aquele cara tem com a realidade. Você chega a achar que o cara tá chapado constantemente desde os anos 20, quando ele nasceu, provavelmente. Só isso explica o quão completamente fora de qualquer realidade aquele cara tá. E ele tá ganhando da Hillary. Isso é o que os democratas têm a oferecer. Do lado republicano, o que eles têm? Um bando de conserva blé e um fascista, que é o Donald Trump. Que o plano dele é o seguinte: a gente vai colocar uma tarifa em produtos na China. Porque assim, tem esses produtos que eles fazem que são baratos, e daí eles vêm pra cá e a gente pode comprar produtos baratos e isso baixa o nosso custo de vida. Dane-se isso. A gente vai colocar tarifas lá, e daí o que eles vão fazer? Eles vão retaliar, então eles vão colocar tarifas nos Estados Unidos. Então a gente não vai ter os produtos deles e eles não vão comprar os nossos produtos. O que é ótimo, porque daí a economia vai pro saco de vez, que é exatamente o que ele acha que não vai acontecer. Eu vou destruir a nossa indústria e daí os Estados Unidos vão crescer. É isso. Ele tomou uma que ele estava num debate e perguntaram sobre o tratado do TTIP, Tratado Transpacífico, TTP, sei lá, não lembro o nome exatamente disso. Me perguntaram pra ele, pô, e o que você acha? Ele falou, não, porque a China tá fazendo isso, não sei o que, e a China com a moeda, e as suas importações. E o Rand Paul puxou o microfone e falou, a China não está incluída no TPP. E foi aquele momento de... Ele nem sabe do que ele tá falando. O outro plano dele é a gente vai construir um muro no México. É isso. E sim, ele é um fascista. Eu vou colocar alguns artigos lá embaixo explicando pra você por que ele é um fascista, mas ele é um fascista. Porque as pessoas pensam que pra você ser um fascista, você tem que estar de bigode, uniforme militar, um bastão ali, dizendo que uma seção da população tem que ser exterminada. Não é isso. Fascismo é mais do que isso, tá? Ele é um fascista. É isso, essas são as opções. A Hillary Clinton, a mentirosa provada, incapaz de manter qualquer semblância de segredo de Estado. Um socialista doido, um fascista e um bando de conserva que nem vários que eles já tiveram, que foram responsáveis pelo aumento do Estado americano. Essas são as opções que eles têm. Essa é a minha resposta pra galera que fala, mas a gente tem que entrar na política. Porque se a gente não entrar na política, a gente precisa ir lá e a gente precisa... É isso que tem. Não, mas você precisa votar porque se você não eleger o Trump,
vai entrar o Bernie, e daí o Trump vai fazer um monte de porcaria, e daí, só que isso vai ser muito menos pior do que o Bernie Sanders, porque daí a gente vai estar ferrado, só que essa é a solução, entendeu? Os Estados Unidos estão chegando no fundo do poço da democracia. Ainda tem um bom espaço para eles irem. Aquele país tem muito longe para ir ainda. Nossa Senhora. Os Estados Unidos estão chegando próximos, eu diria que ainda tem muito ainda aí, mas próximos ao fundo do poço da democracia. Ao ponto em que a democracia tem que ser salva dela mesma. É fantástico. O Estado tende a crescer. É o que ele faz. Os Estados Unidos estão coletando cada vez mais impostos, intervindo cada vez mais. O exército deles continua crescendo, o Estado continua crescendo, a Constituição americana virou só um enfeite, um guardanapo. Quase tudo ali já não efetivamente vale, exceto as partes de impostos, essas funcionam. E agora o debate é, a gente vai pro lado socialista ou a gente escolhe um bando de cara que quer um Estado grande? É isso que dá quando você espera que a democracia resolva alguma coisa. Quando você espera que a política eleitoral resolva alguma coisa. Quando você acha que o Estado mínimo vai se manter mínimo, porque ele não dá certo. Tem vários outros exemplos na história do mundo porque isso não dá certo. Mas os Estados Unidos são uma aula magna. Essas eleições são uma puta de uma aula nisso. Vai dar errado. Não importa quem seja eleito. Se for a Hillary, vai ser Obama 3. Agora com mais na mídia. É isso. É isso ela falando. É isso. Se for o Bernie Sanders, vai ser assim, o equivalente a você ver 8 anos, 24 horas na TV de alguém se jogando numa parede. É isso que vai ser o governo do Bernie Sanders. Porque ele vai ser reeleito se ele for eleito. Vai ser 8 anos de você, 24 horas, sendo forçado a ver alguém se jogando numa parede e confuso de por que ele está sentindo dor. Isso vai ser o mandato dele. E você tem o Trump, que é um fascista. E do outro lado você tem um monte de conservador blé, mediano, assim como vários outros. Que tem um monte de cachorrinho irritante. Um monte de conservador, assim como todos os outros, que entraram na história dos Estados Unidos e saíram com um Estado ainda maior, numa dívida maior e gastando mais. Não espere que a política seja uma solução, não espere que as eleições sejam uma solução. O livre mercado é a solução, a iniciativa de livres indivíduos é a solução. É isso que mantém os Estados Unidos ainda tropeçando, bêbado, confuso, louco, andando pra frente. É o fato que você tem um monte de gente lá dentro que só quer trabalhar em paz e empreender. E é os restinhos das estruturas de livre mercado que eles têm. O resto que mantém alguma semblância de desenvolvimento acontecendo, de crescimento acontecendo lá, é o Fed, o Banco Central Americano, enfiando quantidades imbecis de crédito numa dívida. Os Estados Unidos devem 18 trilhões de dólares. Que o Banco Central jogou pra cima. Agora a economia vai. Não deu. Rápido, pega o outro saco e joga pra cima. Agora vai. Eu sei que nas últimas 37 vezes não funcionou, mas a 38 é a da sorte. Eu sei que da outra vez não funcionou, mas essa é a da sorte. É isso que sobrou. É isso que sobrou do Estado americano. Guerra, inflação, intervenção americana, e agora eles debatendo para onde que o Estado vai crescer enormemente. É óbvio que nada disso vai dar certo. Os fundamentos estão todos errados. Eles estão desviando totalmente de qualquer... Eu vou parar por aqui nisso. Eu espero que você tenha entendido. A esperança dos Estados Unidos são os inovadores que tem lá dentro. Pessoas que estão criando coisas. Pessoas que estão criando estruturas alternativas. Pessoas que estão criando jeitos diferentes de viver fora do Estado americano, que vão estar prontas para quando ele cair. Fora isso, é uma questão de olhar aquele bêbado virando uma garrafa de vodka, batendo ela na mesa e falando: eu paro quando eu quiser, depois dessa aqui. Só mais essa eleição aqui e daí vai tudo pra frente. Nossa! Tchau, tchau.